pessoal. Estamos aqui em mais um dia de maratona da Mente Próspera. Recebemos vocês com muita alegria nessa noite. Nós somos um grupo de psicólogas, somos em 6 psicólogas, formamos o grupo Link Psi, e nós começamos nos reunindo no início da pandemia. Na verdade, no início, era um grupo de apoio entre nós, né? E depois surgiu a ideia de nós compartilharmos conhecimentos entre nós, e tem mudado a nossa mentalidade e, consequentemente, a nossa vida, né? Bom, por isso nós queremos compartilhar esse conhecimento que já vem da nossa experiência clínica, experiência na psicologia, e também desses tempos em que estamos estudando, estamos revendo os nossos conceitos, principalmente com relação à mentalidade, uma mente próspera, uma mente aberta, né? E nós temos percebido mudanças significativas, e a gente tem aprendido muito como a psicologia pode colaborar no desenvolvimento de uma mente próspera. E nós queremos compartilhar esses conhecimentos com vocês. Nós estamos muito felizes por podermos participar, tudo isso, né, com vocês. Nós estamos, então, prontas, né, e disponíveis para ajudá-los a entender o que tem impedido o seu crescimento financeiro, o seu crescimento pessoal, né? Nós temos feito já há um bom tempo várias lives tratando de assuntos sobre saúde mental, e temos também ajudado pessoas num grupo de WhatsApp, que tem sido muito gratificante para nós e para as pessoas também. Nós temos recebido ótimos feedbacks e estamos tendo ali uma parceria bem legal. E aí nós temos, então, né, esse momento. Chegou o momento de nós compartilharmos com vocês todo esse conhecimento e essa prática que temos na nossa profissão. Hoje, se você participar até o final, você vai fazer parte de um sorteio que acontecerá amanhã, um sorteio do livro Segredos da Mente Milionária. Então, fique atento, fique atenta aí, porque até o final da live, né, você participando, você já está concorrendo ao livro Os Segredos da Mente Milionária. Bom, hoje, quem vai conversar com vocês sou eu, Simone, e a Sueli, também psicóloga. E a Sueli agora vai se apresentar para vocês. Ela vai se apresentar rapidamente, e logo depois eu vou falar algumas coisas importantes, né, sobre essa questão dessa mentalidade próspera, e depois a Sueli também tem uma outra parte que vai falar com vocês. Tá bom? Boa noite, Sueli. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. Pode se apresentar. Aqui um pouco meio... Peraí. Deixa eu arrumar aqui que parece que eu desci a serra. Peraí. Estou meio surda. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sueli de Jesus, faço parte do Link Psi, né, onde estamos todas juntos. A Maria Moura, Maria Rocha, a Simone, a Madalena, a Cíntia e eu. E nós começamos, mesmo como a Simone falou, né, num grupo de estudo para nós, para, né, nosso crescimento e nos ajudar. E aí a gente viu, então, que a gente podia expandir, né, para as outras pessoas. E aí, por isso, nós estamos aqui, né, conversando com vocês a respeito dessa riqueza que é esse livro, de como ele realmente traz mudanças para nós, né? E é muito importante. Às vezes a pessoa vai falar, que nada, né? Mas assim, se você ouvir atentamente, né, o que as psicólogas já falaram, porque fica gravado, né, a live, né? Elas falaram já sobre alguns capítulos, né? E hoje nós falaremos um pouco mais, e amanhã também, né, Simone? Amanhã também seguirão, terá o final, né?
E a gente agradece a atenção de vocês e queremos aqui poder colaborar com vocês. Essa é a nossa intenção. Obrigada. Sim, daqui a pouco a Sueli vai também transmitir um pouco de conhecimento para a gente. Bom, então nós temos tirado, né, várias ideias desse livro, Segredos da Mente Milionária, e as nossas colegas já apresentaram em outros dias alguns outros assuntos, né? E hoje a gente vai conversar com vocês questões bem importantes também sobre a nossa mentalidade. E muitas vezes nós não paramos para pensar, nós vamos vivendo e nós não percebemos que certos detalhes na nossa mente, na nossa vida, são tão importantes na questão dessa mente próspera, né? E é diferente da mente limitada, o que eu vou chamar aqui essa noite, uma mente próspera e, ao contrário, uma mente limitada, onde a gente acha que não pode muita coisa. E isso não é só na questão, quando a gente fala de prosperidade, não é só a questão financeira, é a vida como um todo, porque a nossa vida pode ser próspera em todos os aspectos, né? Basta nós mudarmos a nossa visão de mundo, a nossa maneira de nos enxergarmos e de enxergarmos as situações. Então, hoje eu quero começar falando de algo assim que a gente foge, né? Mas eu quero perguntar para você qual é o tamanho do seu problema e qual é o seu tamanho. Isso é muito importante. Existem duas frases que nos chamam a atenção nessa questão. Uma é: pessoas com mentalidade próspera se veem maiores do que os seus problemas. Pessoas com mentalidade limitada se veem menores do que os seus problemas. Então, como que você se vê? E como que você vê o problema, né? Vai depender muito de como você vê o problema, qual é o tamanho do seu problema, né? E também como você se vê diante desse problema. Na verdade, quando a gente fala de mente próspera, a gente está falando de conquistas, pode ser conquista financeira, pode ser conquista na vida pessoal, na vida social, e nós precisamos entender que a vida é muito boa, é muito bela, a estrada é linda, né? A estrada tem muitas flores, tem muitas cores, mas também nós sabemos que a vida é uma estrada com obstáculos, com pedras, com dificuldades, né? Tem caminhos invertidos, às vezes a gente acha que está indo para um lugar e de repente é outro, né? Então, tem muitas dificuldades. E tudo isso, além, né, das coisas ótimas que também nós temos. Além, né, da estrada bonita, da estrada colorida, nós encontramos essas dificuldades, né? E também tem muitas coisas boas que nós vamos encontrando. Nós vamos encontrando oportunidades, nós vamos encontrando conquistas, superações, né? Nós vamos encontrando todo tipo de coisas que nos ajudam, nos impulsionam, e também encontrando coisas que são consideradas aí do campo da adversidade, né? Por isso que é importante nós entendermos como fica, né, o tamanho, o problema, o tamanho do problema quando ele surge na nossa vida. Vamos nos imaginar realmente numa estrada, né? Para nós podermos ficar, para eu ser um pouco mais didática, vamos nos imaginar em uma estrada. Essa estrada é a vida. Então, você está indo nessa estrada bonita e, de repente, tem um obstáculo. Que tamanho que fica esse obstáculo para você? Que tamanho que é o problema para você? É muito importante isso, porque pessoas com a mentalidade próspera se enxergam maiores, né, do que os seus problemas. Se a pessoa tem uma mente limitada, ela vai enxergar o problema muito maior do que ela. Como que eu vou resolver um problema se eu enxergo ele tão grande e eu tão pequenininha? Será que eu vou conseguir resolver esse problema? Agora, ao contrário, se eu vejo que eu tenho condições, né, se eu paro para pensar no problema, para enxergar, se eu vejo que eu tenho condições de resolver o problema, se eu encontro assim as soluções, se eu encontro meios de solucionar o problema, esse problema diminui.
muitas vezes o que acontece? A gente nem vai atrás de uma solução. Nossa, esse problema é muito grande, não tinha que ter acontecido comigo. E aí esse problema fica tão grande que te paralisa. Então, essa é uma questão muito importante quando a gente pensa na mentalidade próspera. Como você tem enxergado o tamanho do seu problema? E como você tem enxergado a sua capacidade na solução desses problemas, né? Então, qual é o segredo que a mente próspera usa nos momentos difíceis? Ela usa um princípio de crescimento em meio às dificuldades. Então, a dificuldade não é só uma frase de efeito, não. Se eu encontrar uma pedra, né, no caminho, é para eu subir mais um degrau. Não é só uma frase de efeito, realmente é isso. A dificuldade, para quem tem uma mente próspera, uma mente que sabe o que quer, uma mente que tem objetivos, a pessoa, quando vê a dificuldade, ela vê uma oportunidade de crescimento. Poxa vida, eu nunca lidei com isso, mas agora eu vou aprender, né? Eu nunca tive esse tipo de problema. Em vez de um problema enorme e que eu não vou conseguir resolvê-lo, que tal eu pensar? É uma oportunidade para eu aprender novas maneiras de solucionar uma questão, né? Então, é preciso nós mudarmos a mentalidade se nós quisermos ter uma vida próspera, porque senão, em qualquer problema que aparecer, a gente vai paralisar, né? Então, é preciso nós entendermos quem é o mais forte. É o problema ou sou eu? Claro que existem situações que fogem do nosso controle, né? E às vezes a gente fala, nossa, realmente esse problema, né, parece que é maior do que eu. Mas, na verdade, quando a gente para pensar, quando a gente para entender, muitas vezes esse problema, ele diminui tanto de tamanho que às vezes você começa a viver e nem repara mais nele, né? Porque você já já tem uma determinada prática para solucionar esse problema que um dia você achou tão grande. Acontece muito isso em contas matemáticas, né? Fórmulas que a gente precisa usar, e às vezes a gente tem aquela dificuldade quando passamos pelo colégio, pelo ensino fundamental. Nossa, de início eu não vou conseguir. Mas quando você entende como que resolve aquela fórmula, como que se aplica, as coisas ficam mais fáceis e a gente começa a prestar atenção em outras situações e vamos aprender a solucionar problemas mais complexos, né? Então, uma questão muito importante para termos uma mentalidade próxima é essa, entender qual é o tamanho do seu problema. Então, fala aí para a gente, pode entrar aí nos comentários e falar um pouco com a gente sobre essa questão. Qual é o tamanho do seu problema? Como que você enxerga o seu problema? Né? Então, nós precisamos realmente parar e pensar. Isso é muito importante nós entendermos, né? Porque nós vamos ter problemas do início da vida ao fim, né? A criança, quando nasce, já tem problema para resolver. Porque se ela está com fome, é lógico que ela não pensa como eu vou resolver, ela não senta para planejar, mas ela chora. Se ela está com dor, ela também vai reclamar. Então, ela está entendendo como vai resolver esse problema, né? Porque se ela chora, alguém vai socorrer. Se ela chora, alguém vai ver se é fome, vai ver se está com dor. Então, ela já está começando a resolver os seus problemas. E assim a vida toda. Nós temos coisas boas? Temos. Só que nós temos também os problemas, que às vezes esse nome até nos assusta, mas são coisas que surgem no meio do caminho, que são oportunidades para nós amadurecermos e crescermos o nosso conhecimento. Então, você precisa entender que você precisa de recursos, né, para resolver os problemas. Mas quais são esses recursos? Você precisa se conhecer. Quais são as forças que eu tenho para resolver problemas? Será que como que eu ajo? Como que eu me vejo diante do problema? Cada um vai ter uma maneira de solucionar também, né? Então, às vezes, a minha força é diferente de outra pessoa. Então, eu preciso entender como é que eu reajo e qual é a minha habilidade para resolver determinado assunto, certo? Então, da próxima vez, eu vou deixar aqui um exercício para você. Da próxima vez que você tiver com um problema, ou até agora mesmo, pode ser que você esteja com um problema, pegue um papel
marque esse problema, coloque um tamanho para ele, desenhe você e também um tamanho para você. Depois, você vai escrever 10 maneiras de você resolver esse problema. Como você poderia resolver? Vai marcar 10 questões. Pode ser um problema que você considera até simples. Como eu vou fazer o arroz? Um exemplo. Ah, não sei. Então, você vai falar o tamanho do seu problema, vai escrever, vai desenhar você, desenhar um tamanho para você, um tamanho para o seu problema, e escrever, pensar em 10 possibilidades de você resolver essa questão. Você vai ver como que muitas vezes nós não resolvemos certos problemas porque nós não paramos para pensar, né? Para ter as ideias de como solucionar a questão. Então, é importante isso, é importante você reconhecer quais os sentimentos. Quando você fizer esse exercício, você pode ver quais os sentimentos que vêm à sua mente. De repente, você está com uma dificuldade financeira, né? E você precisa resolver. Você pode fazer esse exercício e pense nos sentimentos que vêm. Será que você tem medo? Você tem vergonha? Você tem culpa? Tem raiva? Né? E diante disso, é preciso você entender qual é o lugar que você vai ocupando. Sem esconder esses sentimentos, o que você faz? Você busca entusiasmo, busca motivação, busca forças para superar esses sentimentos que travam você. Né? Então, isso é muito importante na solução de um problema. E assim, é mais fácil, né? Quando você decidir que quer ser uma pessoa próspera, inclusive financeiramente, você tem que entender que você vai ter problemas. E as pessoas com a mente próspera, com uma mente que a gente fala próspera, nós já falamos aqui que não é só questão financeira, mas também financeira, né? Quando você pega uma pessoa que tem uma mente rica, ela é uma pessoa que sabe resolver problemas e não foge deles, mas vê neles sim uma oportunidade, uma solução, não uma solução, mas assim, um momento de crescimento. Então, nós precisamos entender que se você quer ter uma vida próspera, você vai ter que aprender a enfrentar os problemas, encará-los de frente e buscar soluções. Isso é muito importante. E o que pode acontecer? Se você se enxerga pequeno, você pode, de repente, com esses exercícios, começar a ver, puxa vida, eu não sou tão pequeno assim, eu consigo, né? Tem soluções, pode buscar ajuda, como que eu resolvo? Pode buscar ajuda técnica, né? Como que eu faço? E com isso você vai crescer como pessoa. Tem uma frase legal aqui que é assim, ó, os ricos e bem-sucedidos são orientados para soluções. Emprega o seu tempo e a sua energia pensando em estratégias e respostas para os desafios que surgem, e criando sistemas para garantir que o problema não volte a ocorrer. Então, garantir que o problema não volte a ocorrer, mas também dar respostas aos desafios, certo? Então, o propósito de uma mente próspera é olhar para o objetivo e superar as dificuldades, certo? Então, eu deixo aí esse desafio para você, e pode contar para a gente aí nos comentários se você se sente pequeno diante dos problemas, ou se você é uma pessoa que senta e coloca o problema no lugar dele, mas se sente também maior, né? Capaz de solucionar esse problema. Conta aí pra gente que eu vou gostar bastante de saber aí o que vocês estão falando sobre esse assunto. Bom, uma outra questão que eu quero falar com vocês antes de passar para a Sueli é uma questão importante também com relação a essa mentalidade próspera. Você é um bom recebedor? Hoje à tarde eu estava conversando no grupo de WhatsApp sobre isso e nós tivemos respostas bem legais, né? Porque existe aquela frase, é melhor dar do que receber. E a gente cresce com essa mentalidade, né? Muitas vezes, assim, a maioria das pessoas pensam dessa forma, é melhor dar do que receber.
Mesmo que você tenha tido uma infância em que você achava que você que as pessoas achavam que você merecia alguma coisa, né? Você ganhava as coisas porque que as pessoas achavam que você merecia. Você pode trazer um sentimento de culpa, porque poxa vida, eles estão sempre achando que eu mereço, acho que eu não mereço, né? E ao contrário também, às vezes nós somos criados, as pessoas falando assim, você não merece. Né? Então você não merece receber, você não vai receber, você não vai ganhar. E aí nós crescemos nos fechando para receber não só dinheiro, né? Mas receber o que vem do outro. Aí nós aprendemos que é muito melhor dar. Mas vamos pensar bem, é um princípio, né? Um princípio aí da mente próspera que nós precisamos aprender a receber. Como que você vai receber prosperidade em sua vida se você acha que não é legal receber, é melhor dar? Né? Então, como que alguém vai receber, né? Como que alguém vai dar se a outra pessoa também fala, não é legal receber, é só legal dar. Então, na verdade, é bom dar e é também bom receber. Nós precisamos aprender essa dualidade. Eu preciso aprender a dar e eu preciso aprender a receber. Talvez aprender a receber seja até mais difícil do que aprender a dar. Porque quando nós estamos ajudando, quando nós estamos dando, né, alguma coisa para alguém, nós nos sentimos bem. Fazer o bem faz bem para nós, né? Nós nos sentimos assim, poxa vida, que bom que eu estou tendo para ajudar. Mas e quando nós recebemos? E quando alguém quer nos oferecer algo? Não necessariamente significa que eu estou passando necessidade, que eu estou numa situação muito difícil quando alguém quer me oferecer algo. Não significa só isso, mas às vezes eu estou numa situação boa e alguém quer me oferecer alguma coisa. Normalmente a gente tem a reação, não precisa. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Se você quer ter uma mente próspera na sua vida emocional, na sua vida financeira, na sua vida social, na sua vida profissional, você precisa mudar esse princípio. É muito importante aprender a receber. Então, não é melhor dar do que receber. É bom dar e é bom receber. Nós precisamos mudar esse nosso conceito, certo? Sim. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem para falar sobre isso. Ninguém escapa desses limites, né? Porque quando nós, foi como eu falei, quando nós tivemos uma infância em que recebemos as coisas porque merecíamos, às vezes a gente sente culpa, né? Achando que não merece. Mas, na verdade, não necessariamente a pessoa que é rica, né? Vamos falar financeiramente, a pessoa que é rica, não necessariamente ela acha que merece. Ela também pode ser uma pessoa que tem boa condição financeira, mas não está em paz, porque ela acha que ela não é merecedora daquilo, né? Então, o que acontece? Nós precisamos conscientemente mudar esse tipo de pensamento. Por quê? Não é o outro quem vai falar se eu mereço ou não, né? Ou não. Simone, não é assim, olha, Simone, você merece. Aí, então eu mereço. Ou Simone, você não merece. Então eu não mereço. Não, sou eu que tenho que entender que eu preciso me abrir para receber. Às vezes, a palavra merecimento é muito assim, por mérito mesmo, né? Então eu me esforcei, eu fui, eu participei, e aí eu tenho uma recompensa. A gente entende muito o merecimento como uma recompensa. E nem sempre é isso. Às vezes a gente vai receber coisas que a gente não fez nada por aquilo, né? E outras vezes nós vamos receber aquilo que nós plantamos. O que nós precisamos entender é que nós podemos receber sim. Então, a partir de hoje, se alguém vier oferecer algo para você, não fale assim, não precisa. Sim, eu recebo, né? Que bom, eu recebo. Muito obrigada. E receba essa dádiva, receba esse presente. Simone, Oi. Pegando um gancho aí com você, falando de merecer, né? A gente, assim, ouve de reality shows que as pessoas ganham dinheiro, né? Tá, fui o vencedor, eu ganhei. Mas depois vai ver a história da pessoa, ela não se sentiu merecedor, porque ela perdeu todo o dinheiro que ganhou.
e às vezes na loteria também, né? Então ela não estava preparada para administrar, né? E entender que aquilo seria bom para ela. Então ela não conseguiu. A gente falando né, da parte de dinheiro, né? Ela não Sim, conseguiu. E mesmo na parte de saúde também, às vezes a pessoa fica doente, fica doente, fica doente, porque ela também não se acha merecedor, né, de receber, de estar com saúde saudável, como você falou, né? sim, é isso mesmo, Sueli. Então, é verdade, às vezes a pessoa ganha até porque mereceu, né? Porque, como Sim, nessas questões aí de jogo, show. de reality show, né? Às vezes a pessoa mereceu realmente, mas ela também não entende que ela mereceu, né? E que ela está pronta para receber. A gente precisa entender como é que nós estamos preparados para receber ou não, né? Preparados ou não. Então é muito importante esses dois princípios que eu quero deixar com você. Eu já vou passar a palavra para a Sueli. Eu quero deixar essas duas questões mesmo para você pensar. Qual é o tamanho do seu problema, né? E pensar sobre isso, tentar mudar aí essa mentalidade e também a questão desse aprender a receber, aprender a receber, ou porque eu mereço, né? Porque eu fiz algo, eu posso receber, ou porque alguém está querendo me presentear. Então, receba as coisas da vida, receba o amor, receba a alegria, receba a amizade, esteja aberto, aberta para receber as coisas boas que a vida tem para você. Então, eu E quero deixar seja esses dois grato. princípios nessa noite e já vou passar para a Sueli, que vai contribuir aí um pouco mais com a gente para essa mentalidade próxima. Precisamos mudar a nossa mentalidade, né, Sueli? Sim, Passo muito agora para bem. você. Fica à vontade. Tá bom, obrigada, querida. Então, é, continuando aqui, a gente vai falar do arquivo de riqueza, e é assim, na verdade, o autor traz alguma coisa que é muito interessante, porque esse processo, né, do que eu vou falar agora, eu até vivi e concordei com ele, porque, na verdade, o que ele começa que entra, né, é que assim, que as pessoas ricas, elas preferem ser remuneradas por resultados. E as pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo, né? Pelo tempo que despendem. Então, assim, esse e aí o que ele traz aqui, que é assim bem interessante, é que assim, né? Quando a gente está aí crescendo, adolescente, aí o pessoal fala: olha, gente, vocês vão estudar, né? Ter boas notas, arrumar um bom emprego. Deixa eu tirar a gatinha daqui, que ela pode queimar na lâmpada. Arrumar um bom emprego e ter um contra-cheque bacana, né? E aí, o autor vem falando assim, né, que essa questão, né, de ter o contra-cheque legal é uma coisa assim, que ele não é contrário à pessoa ter um emprego fixo, né, e ter esse contra-cheque, mas que esse contra-cheque não pode vir atrapalhar a vida se você prefere ser próspero, né? Aí nessa prosperidade como um todo, né? Porque se você tem uma qualidade de vida boa, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ter tudo como resultado. Então, na prosperidade, toda a prosperidade, tudo que acontecer, né, de bom conosco vai estar dentro assim da prosperidade. E aí, eles falam que como que acontece com a pessoa que tem uma mentalidade próspera? Ele vai pensar assim, né, que na verdade, ele pode ter um trabalho, né, parcial, e num outro tempo ele dedicar a uma questão, assim, a um trabalho próprio, né, a uma coisa própria dele, né. E lendo, né, a respeito dessa questão do contra-cheque, eu estive pensando assim numa algo que nós vivemos agora, né, e que foi assim bem presente na vida, né, de uma grande maioria das pessoas, que foi
na verdade, o desemprego, né, por causa da pandemia, e que muitas pessoas, né, se reinventaram. E então, tudo que é de mal também não é, né, não é tão ruim assim, né? As pessoas se reinventaram. E aqui a gente vai falar assim da prosperidade e de como a Simone falou da questão do recebimento. Mas aqui a gente vai falar da nossa questão interior mesmo, de como a gente se sentir grande, como ela falou, né? E a gente poder entender a nossa capacidade, né? Aí ela falou, que tamanho que é o seu problema? É maior que você? Então, o que que ele está falando aqui? De ser remunerado, né? Quando a gente trabalha pensando que a gente vai despender de um tempo, o tempo, ele é limitado, né? O tempo é limitado. E se a gente olha assim, às vezes a gente fala assim, nossa, hoje o dia teria que ter 36 horas, porque eu não consegui fazer todo o meu trabalho, não é mesmo? Mas ele é limitado. Então, se nós nos propusermos, né, a trabalhar com o tempo, ele vai nos limitar. E aí vai ficar, né, mesmo com mente limitante, como a Simone já falou. E a mente limitante, ela não é nada mais do que a insegurança e o medo, né? Porque se a gente tem um serviço, um emprego, né, um contra-cheque lá que a gente sabe que todo mês a gente vai receber aquele dinheiro, claro, aí ele se sente seguro e confortável. Mas se a gente vai ter uma mente próspera, a gente vai pensar que nós podemos fazer algo mais por nós, né? E aqui ele vai falando de um tipo de trabalho, né? Que é muito interessante e que no Brasil veio também, que é o marketing multinível, né? O marketing de rede, onde as pessoas podem trabalhar fazendo o quê? Não vai ter que ter tanto investimento, né? Porque são empresas que têm lá já tem todo o trabalho de dar, de fornecer aquilo que a pessoa vai trabalhar para ela e vai distribuir os produtos, né? E então é uma forma também da pessoa conseguir. Né? Nos Estados Unidos isso é muito forte, é o marketing, né, de rede, que assim, se a pessoa está trabalhando, né, e claro, ela quer manter aquele trabalho dela, ela pode dedicar um outro tempo dela trabalhando sem limitar o seu tempo, né? Bom, e aí o que é muito importante para a gente, né? Nesse princípio de riqueza e de mente próspera, é acreditar, né? E acreditar é algo que eu sei, também bate com aquela coisa de autoconfiança, de autoestima, não é? Então, quando aí a gente fala aqui, né, que os ricos, eles acreditam em si mesmos, né? E eles valorizam a capacidade. Aí tem uma autoestima, enquanto que quem tem a mente limitada, como diz a Simone, ou a mente pobre, que eles falam, não vai fazer isso, né? Não vai acreditar. Por quê? Ele pode até, assim, as pessoas de mentalidade pobre, ela vai o quê? Manter o tempo dela ela vai vender o trabalho dela em tempo. E a gente já falou que o tempo, ele faz o quê? Ele limita. Então, por isso, a regra da riqueza é nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos, né? E aí, gente, olha, eu queria compartilhar com vocês uma história, né? Que a gente tem vários, assim, né? Milionários, histórias aí. O Trump é um, né? E o cara lá do computador, Bill Gates, é outro. Mas eu queria estar falando aqui da história de um homem
que o Brasil, né? Que ele veio de, acho que é de Atenas, que ele veio para cá. Os pais eram turcos, se não me engano. É o Silvio Santos, né? E eu achei muito interessante a história dele, assim, como a mente dele, aos 14 anos, já era muito próspera. Então, o que que aconteceu? Ele começou. O pai dele era também um cara bastante inteligente e tal. E foi na caminhada dele, ele acabou chegando no Rio de Janeiro, conseguiu, né? Conseguiu dinheiro, conseguiu uma vida próspera. Só que aí, infelizmente, no meio do caminho, o que que aconteceu com ele? Ele teve um vício no jogo e perdeu tudo. E o Silvio Santos, então, ele resolveu, né, que ele ia agir, né? E com 14 anos, ele veio. Agora, eu só não me lembro, gente, mas é legal ver a bibliografia dele, porque é interessante. Ele viu, não sei se foi São Paulo ou Rio, um camarada vendendo uma carteirinha dessa transparente, onde se coloca título de eleitor, ou RG, né? Ele falou que era título de eleitor. E ele viu que o senhor, ele falava, olha, é a última e tal, e todo mundo comprava. Aí ele foi seguir o homem, para ver onde que o homem adquiria essa capinha. E chegando lá, ele falou, bom, tá dando certo para ele, vou fazer comigo também. Aí ele foi lá, comprou uma capinha, que ele só tinha dinheiro para uma capinha. Aí ele comprou, chegou lá na avenida tal, e ele falou, olha, pessoal, é a última capinha, é a última, quem fica? E aí o pessoal, então, comprou. Nessa que comprou essa, ele foi lá, comprou, com dinheiro ele comprou mais uma, e assim ele foi vendendo, né? E aí, todo mundo acho que já sabe a história do Silvio Santos, que ele foi, então, tornou-se depois o camelô, vendendo as coisas, e fez muito mais outras coisas. E no decorrer desse período, ele tinha uma voz muito, né, bonita, tal. E aí, o que que aconteceu? Contrataram ele para ser locutor. E aí ele começou a trabalhar, tal, e era CLT, né? Então, ele era registrado e tinha um tempo limitado. Só que como ele tinha a mente próspera, o que que aconteceu? Ele saiu do trabalho e foi fazer aquilo que ele realmente gostava, né? Que era vender. E aí a gente viu no que aconteceu. Ele preferiu ser remunerado não pelo tempo, né? Mas pelo resultado, pelo resultado. Ele viu que foi dando resultado e aí ele desenvolveu, né? E hoje ele é essa pessoa que é vindo, né? Com essa, ele é um exemplo assim. Claro que ele tem os talentos dele, né? Os méritos, mas assim a gente pode citar ele aqui como um princípio de riqueza, né? Um pensamento realmente de prosperidade. Então, isso que a gente tem que ter. Nunca estabelecer para a gente um limite, né? Porque isso pode nos tolir e nos deixar sem esse crescimento, né? Desculpa aqui que caiu. Sem esse crescimento. Bom, e aí nós temos que ter assim essa escolha, né? Essa escolha. Eu sei que é difícil. Ninguém vai sair aí deixando, né, o seu serviço para que já tem, a pessoa fala, não, eu já, né, eu tenho meu serviço fixo, sou remunerado. Mas e aí, será que também a gente não pode ser pago pelos nossos resultados, né? E uma coisa que o autor fala até, para sugerir numa empresa, olha, para um patrão, né? Será que você podia pagar para mim pelos meus resultados e não pelo meu tempo, né? E isso é ter a mente milionária, né? Bom, aí nós temos aqui
as pessoas que pensam que não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? A pessoa de mentalidade pobre pensa, eu tenho que ter uma coisa ou outra, né? Eu já até estava vendo o senhor, ele falou assim, ah, é uma coisa ou outra. Eu falei, não, o senhor pode ter as duas. Eu nem me lembro mais a situação, mas assim, ao ler o livro, né, eu já poderia colaborar com ele. Então, as pessoas ricas, elas buscam, né, elas vivem uma mentalidade de abundância. E as pessoas de mente pobre vai fazer o quê? Vai viver numa questão assim de limitação. E o que difere o nosso pensamento de mente próspera e mente limitada ou mente pobre? O que vai diferir? Vai diferir da expectativa. Qual expectativa que a gente tem? E por vezes a gente vê assim muitas pessoas que trabalham, né? E ficam desmotivado, né? Desmotivado porque sabe que assim no final do mês o que ele vai ter, né? Vai estar escasso e vai estar limitado as questões para ele. Então assim, aquela ideia que já foi falado aqui de que o dinheiro é sujo, que o rico, né, aquelas mentalidades de que o rico não vai passar na agulha, né, no cabelo da agulha, que o rico não é bom, que isso e que aquilo. Não, a gente tem que apagar isso da nossa mente, né? Porque a pessoa estar próspera em todos os sentidos não significa que ela não será uma pessoa boa, que ela não terá, né? Sim, ela continuará, isso nada pagará. Ela terá melhor condições até de ajudar as outras pessoas que ela quer ajudar, né? Então, tem alguma frase que fala assim, ó, nunca se tem o bastante, não se pode ter tudo. Claro, a gente não vai ter tudo, mas aquilo que a gente realmente quer é o que a gente vai conseguir, né? Como que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir com a mente próspera, pensando que não, eu consigo, né? E alguma vez a gente pode até fazer um exercício mesmo, né? De imaginar o que eu quero para mim, né? O pessoal fala muito assim que o que a gente pensa atrai e que o nosso pensamento, né, é como um bumerangue. O que a gente deseja para gente, o bumerangue não vai e volta. Então, assim, eu vou procurar desejar coisas boas. Por quê? E se voltar esse pensamento que eu pensei, puxa, na vida nada acontece, eu não tenho nada, eu realmente sou um pobre, eu, sabe? Então, aquelas coisas negativas, o que vai acontecer? Vai voltar. E se a gente então pensar coisas boas para nós, o que vai acontecer? Vai voltar da mesma forma, né? Então, a gente vai ter, pensando próspero, a gente vai ter, assim, infinitas possibilidades, né? Infinitas possibilidades e desse retorno, né? E aí, para a vida toda. Porque esse é um treino, né? E para os pais, né, que os filhos estão começando aí na vida, é tão importante também já começar a falar, né, da mente próspera, né, para as crianças. Olha, esse pensamento não, realmente, né, o dinheiro é muito bom, o dinheiro vai te fazer feliz, vai trazer coisas que você desejar, coisas boas. Então, tem o princípio da riqueza, que ele fala assim, ó, as pessoas ricas acreditam que pode comer um bolo e ter o bolo. E as pessoas de classe média, ela vai falar assim, ai, o bolo é doce demais, eu quero só um pedacinho. E aí, o que vai acontecer com as pessoas de mente pobre? Eu não mereço, eu vou querer
no lugar do bolo, eu vou querer uma rosquinha. Uma rosquinha. E aí vai ficar o quê? Olhando só naquele vãozinho lá, naquele círculo da rosquinha, né? Então a nossa mente, ela tem que mudar para aquilo que é grande, grandioso e próspero realmente, porque é aquilo que a gente vai ter. É muito importante que a gente pense grande mesmo, né? Você já ouviu falar que tem pessoas. Deixa eu ver se eu me lembro da frase, gente. Que fala assim, ela é tão pobre, come, sei lá, mortadela e arrota caviar, né? Então, vê só. Isso aí é um desmerecimento com a pessoa que tem a mente próspera. Poxa, ela pode estar ali, mas assim, ela está querendo crescer, né? E a gente, ao falar isso, a gente vê que isso está imbuído dentro de nós. E que ao falar essas frases também, nós temos que nos reeducar, né? Reeducar e pensar, eu tenho uma mente próspera, né? E, e a gente buscar, né, essa questão da prosperidade, de ser próspero. Eu vou deixar aqui para vocês, deixa eu só pegar aqui a frase que eu achei bastante interessante, que o autor fala da o que a gente deve fazer. Só um pouquinho aqui. A declaração. Olha que declaração importante, né? Eu sempre penso. Isso aí é legal você escrever e deixar mesmo na geladeira, ficar lendo. Eu posso ter as duas coisas e sempre repetir. Eu tenho a mente milionária. Porque a repetição é que vai trazer aquilo para a gente. E nós iremos acreditar realmente. Então, por que não eu ter dinheiro e felicidade? Porque se eu tiver dinheiro, eu não vou ter a felicidade? Não. Eu posso ter dinheiro e a felicidade, e juntamente com saúde, né? Então, toda a prosperidade. Então, a mudança do nosso pensamento é muito importante, né? Muito importante mesmo. E aí, vou deixar com vocês aqui algumas ações da mente milionária, que, olha, é demais mesmo, tá? Então, é assim, ó. Primeiro, pratique pensar em ter as duas coisas e crie maneiras de conseguir isso. Não é só pensar também, viu, gente? Tem que tentar conseguir. Pensar e tentar conseguir, né? Sempre que se encontrar diante de duas alternativas, pergunte-se: por que não posso ter ambas? Por que eu tenho que escolher só uma? Ou a felicidade ou o dinheiro? Não, eu posso ter as duas. E aí a outra é, a segunda, conscientize-se de que dinheiro em circulação acrescenta valor à vida de todas as pessoas. Sempre que você gastar dinheiro, diga a si mesmo: olha que lindo, esse dinheiro passará por centenas de indivíduos e criará valor para todos. Não é mesmo? Isso mesmo. E a terceira é: pense em si próprio como um exemplo para os outros, mostrando que é possível ser bondoso, generoso, afetuoso e rico. Viu? Então, é essa a nossa proposta, é trazer aqui, e nós já, né, trouxemos para nós, e a gente está dividindo com vocês a mente milionária. E não esquecer de dizer todos os dias, todo instante: eu não tenho dinheiro agora, mas assim, eu tenho a mente milionária. E responder e falar de voz alta mesmo, e levantar os braços e, ó,
Eu tenho a mente milionária, né? E isso vai fazer muito bem a todos nós. E aí, a gente vai viver mais feliz, tá? Eu espero ter contribuído com vocês. Agradeço a atenção de todos, tá? Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E nós estaremos dando continuidade. Simone, eu já agradeci aqui a presença de todos, porque já está no final, né? Sim, muito bom tudo que você falou. E agora é colocar em prática, né, Sueli? Sim, Colocando sim. em prática esses princípios é uma coisa que a gente tem que perseguir, né? Não vai ser não é uma coisa natural, é algo que a gente tem que tornar um hábito na nossa vida. E é isso, né? Por hoje é o que nós gostaríamos de ter conversado com vocês. Acho que conseguimos, né, passar. É tudo isso que nós temos aprendido juntas. E não, a gente não pode querer ficar com o conhecimento só para a gente quer repartir, né? A gente quer dar e também receber. Nós aprendemos isso. E tem sido muito bom, porque nós temos partilhado e temos recebido também no nosso grupo. E você que esteve conosco aí nessa noite, ficamos muito felizes mesmo com você. Continue participando. Amanhã tem mais uma noite de maratona. Amanhã é a Cíntia, né, que vai estar junto com a Madalena. E não perca, porque você também pode ser sorteado ou sorteada aí com o livro dos Segredos da Mente Milionária. É um livro que vai te ajudar bastante a abrir a sua mentalidade e viver uma vida de prosperidade, que isso é muito legal. Então, e vai ser uma sequência, né? É uma sequência. Não perca a sequência. Amanhã vai encerrar essa sequência, né? Com chave de ouro aí com as nossas amigas Cíntia e Madá. Tá bom? Espero todos vocês. Boa noite, Sueli. Boa noite, querida. Muito obrigada. Amanhã? Desculpa, eu falei que era a Madá, é a Maria Rocha, né? Maria Rocha e a Cíntia. Também não. Sim, então desculpem. Vai ser a Maria Rocha e a Cíntia amanhã. Duas pessoas também muito especiais, que vão trazer um conteúdo com certeza muito maravilhoso. Rico. Sim. Boa noite, Sueli. Boa noite, querida. Eu agradeço, viu? Agradeço a sua participação e eu com você, né? E nós aqui compartilhando para as pessoas. Parabéns, tá? Essa parceria aí também. Sim. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço a todos. Tchau.